Olha, nesse exato momento, dentro da gente tem uns heróis anônimos trabalhando sem parar. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Vamos desverdar o que são as enzimas, umas máquinas moleculares incríveis que literalmente fazem a vida acontecer. Imagina só, digerir uma refeição levar 50 anos. Parece uma loucura, né? Pois é, mas essa pergunta absurda mostra um problema gigantesco que a vida teve que resolver. Sem uma ajudinha, a maioria das reações químicas que mantém a gente vivo seria, nossa, lenta demais. Lenta a ponto de quase parar tudo. Pensa bem no que isso significa. Desde tirar a energia da comida até copiar o nosso DNA para criar células novas, tudo isso levaria um tempo absurdo, quase uma eternidade. A vida como a gente conhece simplesmente não daria conta. A máquina toda ia parar. Então, qual foi a grande sacada da natureza? Uma aceleração. E assim, de proporções astronômicas. As enzimas conseguem acelerar reações em até 1 trilhão de vezes. É um número com 12 zeros. Coisas que levariam milênios acontecem em questão de milissegundos. Vamos ver como é que isso funciona. Então chegamos neles, os aceleradores supremos da natureza. São essas máquinas biológicas super especializadas que fazem o ritmo da vida ser, bom, compatível com a própria vida. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses catalisadores. Ok, mas o que é uma enzima exatamente? Basicamente, é um catalisador biológico. E a palavra-chave aqui é catalisador. O que isso quer dizer? Que ela acelera uma reação, mas olha que legal, ela não é gasta no processo. Terminou o trabalho? Ela está prontinha para o próximo. De novo e de novo. É um trabalho sem fim. E o que faz as enzimas serem tão eficientes? São 3 coisas principais. Primeiro, como a gente já viu, um poder de aceleração absurdo. Segundo, uma especificidade altíssima. Pensa assim, uma enzima, uma tarefa. Ela é especialista. E terceiro, a atividade dela pode ser controlada, tipo um interruptor de luz. Isso dá para a célula um controle total sobre o que está acontecendo lá dentro. Tá, mas como é que elas fazem isso na prática? Como é que essa máquina funciona? O segredo todo está na interação física, no jeito como a enzima conversa com a molécula-alvo dela. É um processo que a gente pode imaginar como um aperto de mão bem específico. E essa interação toda, essa mágica, acontece num lugar bem específico da enzima. É um tipo de bolso tridimensional, que a gente chama de sítio ativo. É ali que a ação acontece. O sítio ativo é basicamente a oficina da enzima, o local de trabalho dela. E o nosso jeito de entender como isso funciona mudou com o tempo. A ideia mais antiga era um modelo chave-fechadura. Imaginava-se um encaixe perfeito, rígido, sabe? Mas a visão moderna é bem mais legal. É a do ajuste induzido. Aqui, o sítio ativo é flexível. A enzima e o alvo dela, que a gente chama de substrato, meio que se ajustam um ao outro na hora do encontro. Lembra do aperto de mão? É exatamente isso. Um aperto firme que cria um encaixe perfeito para a reação acontecer. E todo esse processo acontece num ciclo bem simples, que se repete sem parar. Primeiro, a enzima e o substrato estão lá, separados. Aí, eles se encontram e se ligam, formando um complexo. Depois, a enzima faz o trabalho dela e transforma o substrato em produto. E, por fim, ela solta esse produto. O mais importante, a enzima sai igualzinha como entrou, pronta para recomeçar o ciclo. É um trabalho contínuo. Só que, como qualquer máquina de alta performance, as enzimas são meio temperamentais. Elas são bem sensíveis. Para funcionar no máximo da sua capacidade, elas precisam que o ambiente esteja perfeito. A temperatura, por exemplo, é um fator crucial. Se tiver muito frio, a enzima fica lentona, quase inativa, sabe? Congelada. Agora, se esquentar demais, a coisa fica feia. Ela perde a forma e é destruída para sempre. É um processo que a gente chama de desnaturação. E claro, existe um ponto ideal, uma temperatura ótima. Para a gente, seres humanos, fica ali por volta dos 37 graus. É aí que a atividade dela está a 1000. O pH, o nível de acidez, também é super importante. E aqui a coisa fica fascinante, porque as enzimas são totalmente adaptadas ao lugar onde trabalham. Pega a pepsina, por exemplo. Ela trabalha no nosso estômago, digerindo proteínas. O ambiente lá é super ácido, e é nesse pH, por volta de 2, que ela funciona melhor. Já a tripsina, que atua no intestino, é o oposto. Ela precisa de um ambiente alcalino com pH em torno de 8. E assim como o calor, se o pH for extremo demais para um lado ou para o outro, a enzima também desnatura. Pensa só, com as máquinas tão potentes trabalhando o tempo todo, é preciso ter um sistema de controle, né? Botões de liga e desliga. E é exatamente aí que entra a regulação enzimática. E uma das principais formas de controle é usando umas moléculas chamadas inibidores. O que eles fazem? Basicamente se ligam nas enzimas e diminuem a atividade delas. Funcionam como um freio.
Esse mecanismo é fundamental não só para o controle do nosso metabolismo, mas também, olha que interessante, é a base do funcionamento de muitos remédios que a gente conhece. Existem dois tipos principais de inibição que são reversíveis. Na inibição competitiva, o inibidor literalmente compete com o substrato pelo mesmo lugar lá no sítio ativo. A analogia é ótima. É como se duas pessoas estivessem disputando o mesmo táxi. Quem chegar primeiro leva. Já na inibição não competitiva, a briga é outra. O inibidor se liga em um lugar diferente da enzima e essa ligação muda o formato dela, desativando o sítio ativo. É como colocar uma trava na roda do táxi. O motorista está lá, o carro está inteiro, mas ele simplesmente não anda. E é aqui que a gente vê a aplicação prática disso no nosso dia a dia. Muitos remédios famosos funcionam exatamente assim, inibindo enzimas. A aspirina, por exemplo, bloqueia a enzima que causa inflamação e dor. A penicilina, ela impede as bactérias de construírem seu aparelho celular porque ela inibe uma enzima essencial para isso. E o omeprazol, usado para acidez no estômago, desliga a bomba de ácido ao inibir a enzima responsável. Entender a inibição de enzimas é, sem dúvida, um dos pilares da medicina moderna. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito, né? As enzimas são os instrumentos de precisão com os quais a célula executa a sinfonia do metabolismo. Elas não são só aceleradores aleatórios, são instrumentos super precisos, potentes e com um controle muito fino, que permitem que a célula organize as milhares de reações químicas que juntas compõem a música da vida. E tudo isso nos deixa com a pergunta que olha para o futuro. Se as enzimas são as máquinas que fazem a vida funcionar, e a gente já consegue usar o que sabemos sobre elas para criar remédios que salvam vidas, o que vai acontecer quando a gente aprender a criar as nossas próprias enzimas do zero? A projetar e construir essas máquinas para fazer o que a gente quiser? As possibilidades são sinceramente de tirar o fôlego.